Oi, gente! Aqui é a Ana Maria Nato, fiz advogada. Nós vamos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre inventário e testamento, que as pessoas confundem um pouco isso. Eu um dia desse falei sobre testamento vital, aí confundiu mais ainda. Aí vem umas perguntas aqui no meu site. Doutora, mas o que é testamento? Testamento vital, inventário não é a mesma coisa? Eu falo, não. É como o pessoal fala, mistura negligência, imprudência, imperícia, né? Misturam também testamento vital, testamento e inventário. Então vamos pensar assim: quem tem um patrimônio, ela tem que pensar, a pessoa tem que pensar na sucessão dela. Quando ela pensa assim, eu quero deixar o meu patrimônio para alguém ou para várias pessoas, ela pensa em fazer um testamento. Aí ela pode testar o que ela quiser? Não. Metade do patrimônio dela, ela pode testar. É o que a gente chama de disponível. E a outra metade é o que a gente chama legítima. Mas vamos até voltar um pouquinho isso. O que é a legítima? A legítima é quando a pessoa que tem um patrimônio, ela tem herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários? Filhos, netos, bisnetos, pai e mãe e cônjuge. Essas pessoas são herdeiros necessários. E se a pessoa não tiver herdeiros necessários? Ela tem sobrinhos, tem irmãos, mas não tem filhos, não tem netos. Aí ela pode testar 100% do patrimônio dela. Aí ela não tem mais que pensar na legítima. Ela tem que pensar só no patrimônio dela como um todo. Aí ela pode testar 100% para um irmão ou para um sobrinho. Ela pode ter 20 sobrinhos e querer testar para um, para dois, para três. Por quê? Porque ela não tem herdeiros necessários. E quando ela tem herdeiros necessários? Quando ela tem herdeiros necessários, 50% do patrimônio pertence, após a morte dela, ao herdeiro necessário ou aos herdeiros necessários. Outros 50% ela pode testar, é disponível. Então, ele procura um advogado, diz como é que ele quer testar. Olha, eu quero beneficiar um sobrinho, um ex-namorado que me ajudou, alguém. E aí o advogado vai fazer uma minuta, eles vão discutir essa questão e vão procurar um cartório de notas, o tabelião do cartório, e vão marcar um testamento. O que o tabelião exige para fazer o testamento? Ele exige que a pessoa esteja bem, lúcida, que ela possa estar realmente manifestando aquela vontade dela espontaneamente. Então ele pede sempre um atestado médico com firma reconhecida. O médico diz que aquela pessoa está lúcida, que ele está apto a praticar todos os atos da vida civil. E aí o tabelião vai pedir, além disso, umas 2 testemunhas idôneas que não tenham interesse naquela causa. Então não pode ser alguém que vai receber aquela herança depois. Normalmente vai ser alguém que não é parente. Ou se é parente, é um parente que não vai receber aquela herança. E o ideal é não colocar parentes, você colocar pessoas só assim, amigas, que possam atestar que aquela pessoa está lúcida, que ela não está sofrendo nenhum tipo de pressão, que ninguém está obrigando ela a fazer aquele testamento, que ela está fazendo aquilo dali porque ela quer fazer aquilo dali, porque aquilo dali é a livre expressão da vontade dela, é a livre manifestação da vontade dela. Fazendo isso, é lavrado o testamento fica uma cópia com a pessoa que faz o testamento, fica uma cópia com o tabelião. O tabelião, depois, ele vai lavrar esse testamento, vai registrar esse testamento, e esse testamento vai ficar anotado que aquela pessoa fez um testamento, vai ficar anotado no livro geral da Justiça. Por quê? Porque quando aquela pessoa morrer, digamos que ninguém saiba que ela tem um testamento. Ela não contou para ninguém, ela pegou aquele testamento dela e jogou fora, ou guardou num lugar que ninguém encontrou. Quando a pessoa, o herdeiro, ele vai abrir um inventário, tem uma certidão chamada certidão de testamentos.
Ele precisa ver se aquela pessoa que morreu fez um testamento em algum lugar. E aí vai para uma central de testamentos, e aí vai dizer: não, tem um testamento aqui, foi feito um testamento em tal cartório, em tal lugar. Aí vai lá, pega uma cópia, abre-se o testamento e faz o inventário. E se a pessoa tiver feito vários testamentos? Ah, tem gente que faz vários testamentos. Vale o último. O último testamento que foi feito é o válido. Então, se a pessoa deixou 10 testamentos, se tiver diferença de um dia, o que vale é o último. O último testamento é o que vai ser validado, tá? E aí nós vamos falar agora de inventário. O que é inventário? Inventário é o seguinte: você faz um patrimônio, forma um patrimônio durante a sua vida, e quando você morre, esse patrimônio tem que pertencer a alguém. Ele não vai ficar perdido. Até porque se você não tiver nenhum herdeiro, sim, vai pertencer ao Estado. Mas isso é uma outra história. Todo mundo vai deixar o patrimônio para alguém. Para você passar esse patrimônio que está em nome de alguém que morreu para o novo proprietário ou para os novos proprietários, é feito um processo. Esse processo dá-se o nome de inventário. Então, tem inventário com testamento, tem inventário sem testamento, mas o inventário é o processo que você tira o patrimônio do nome de alguém que morreu para o nome dos novos proprietários. Isso é feito através da justiça, mas pode ser feito também de forma extrajudicial, feito em cartório, um cartório particular. Normalmente, os processos feitos em cartório, hoje nós temos vários processos em cartório, até mesmo divórcio, eu já falei aqui. Você pode fazer divórcio em cartório, você pode fazer inventário em cartório, vários processos hoje, até uso capião você pode fazer hoje em cartório. O processo no cartório extrajudicial, ele é muito mais rápido, mas ele tem algumas exigências legais. Por exemplo, entre os herdeiros não pode ter nenhum menor. Se tiver um menor, o processo tem que ser feito judicialmente, porque vai ter que ter intervenção do Ministério Público. Não pode ter nenhum herdeiro que seja interditado. Se tiver alguém interditado como herdeiro, esse inventário vai ter que ser feito judicialmente. Também não pode ter briga. Se tiver algum tipo de litígio entre os herdeiros, eu quero essa parte, eu também quero essa mesma parte. Não. Se tiver que ter um partidor para discutir quem vai ficar com o quê, tem que ser feito na justiça. O inventário extrajudicial tem que ser sempre entre pessoas maiores, capazes e que concordem entre si. Isso é condição sine qua non. Uma outra questão é que você tem que ter o dinheiro para poder pagar as custas e o imposto logo. Então, às vezes acontece de ser só herdeiros maiores, capazes, sem briga, mas que eles não dispõem de um dinheiro. Às vezes a pessoa morre deixando inúmeros bens imóveis, mas não deixa dinheiro. E aquelas pessoas que vão herdar não têm dinheiro para poder fazer. Então, como é feito? Você abre o inventário sempre judicialmente, pede autorização judicial ao juiz para poder vender um bem, pede um alvará, você vende um bem daquele espólio, daquele inventário, com esse dinheiro que vai ficar depositado na conta do juízo, você vai pagar todas as custas do processo, as taxas, todos os impostos devidos, e aí o que sobrar é dividido entre os herdeiros. Então, muitas vezes, a gente opta por um inventário judicial, não é pela briga, mas pela falta de dinheiro para fazer aquele inventário à vista, porque praticamente um inventário em cartório pode levar às vezes 15, 20 dias. Então, quando chegar no dia da escritura, você tem que estar com o dinheiro todo na mão, tanto para poder pagar a escritura do inventário, quanto poder pagar os impostos de transmissão. Então, esse é às vezes a questão que muitos inventários não são feitos extrajudicialmente e opta por inventário judicial. Agora, tem uma questão que essa
não pode ser deixado de ser levado em conta em qualquer tipo de inventário. Você tem que sempre abrir o inventário até 60 dias após a morte da pessoa que é proprietário dos bens. Por quê? Eu não posso abrir depois? Pode. Mas se você abrir depois, você vai pagar uma multa. Então, as custas judiciais já não são coisas muito baratas. Se você for pagar ainda com multa, vai onerar mais. Você vai pagar com multa não só as custas, que não é o mais caro, mas você vai pagar com multa os impostos, que esses sim são mais caros. Então, hoje os impostos estão em torno de 8% do patrimônio. E a quanto mais tempo se passar, maior é o valor da multa. Então, o que que os advogados fazem? Orientam, abra o inventário quanto antes. A gente abre, a gente faz as primeiras declarações, coloca tudo ali, não sai da questão da multa e depois pede-se autorização para vender alguma coisa ou aguarda-se às vezes um dinheiro que está para sair, alguém pode pagar e aí termina o inventário sem a multa. Pode fazer também com multa, claro, só vai ficar mais caro. Então, essa é uma sugestão que eu dou. Aí tem gente que fala assim, mas e quem eu sou pobre, eu tenho direito à gratuidade de justiça, não vai funcionar para o inventário? Vai. Se você é pobre e está recebendo uma herança, você pode pedir gratuidade de justiça. Só que a gratuidade de justiça, ela funciona só para os atos da justiça. Então você vai fazer o inventário sem pagar as custas, mas nos impostos de transmissão você vai ter que pagar. Isso não tem como escapar. Você tem que pagar os impostos de transmissão. Existem alguns julgados favoráveis a também não ter pagamento dos impostos de transmissão, mas isso não é uma questão que é unânime, vamos falar assim. Na maioria dos casos, você tem que pagar esse imposto. E esse imposto, quando você abre depois dos 60 dias, ele vem uma multa, tá? E quem é que pode habilitar o inventário? Quem pode abrir o inventário? Digamos que a pessoa era casado e tinha vários filhos, maiores, menores. Quem que abre o inventário? Qualquer um. Normalmente, o cônjuge abre o inventário em nome dele e dos filhos, dos outros herdeiros. Mas às vezes o cônjuge não está bem emocionalmente, então o filho pode abrir, um herdeiro pode abrir. E depois todos virão, tem que fazer trazer procuração nos autos de todos os herdeiros, porque o inventário só acaba. O inventário, gente, é um processo que a questão toda é estar tudo muito regularizado. Você tem que estar com todos os documentos dos herdeiros, dos cônjuges dos herdeiros. Digamos, é casado com separação de bens. Tem que trazer cópia da certidão de casamento, de separação de bens. Aquele cônjuge não vai ser herdeiro do sogro, da sogra, mas ele tem que vir aos autos. Então você tem que juntar toda essa documentação. E às vezes juntar essa documentação dá trabalho. Quando você tem uma pessoa na família que é mais assim, que faz mais positiva, que procura mais os irmãos, os sobrinhos, os outros primos, às vezes deixa só para sobrinhos. Então, quando um assume essa liderança e junta essa documentação, fica mais fácil. E como que é a divisão na questão da viúva e dos filhos? Quem era casado pela lei antiga, que era a lei que todo mundo era casado com comunhão universal de bens, só é meieiro. Então, a metade de todos os bens pertence ao cônjuge e a outra metade para os outros herdeiros, normalmente filhos. Mas às vezes um filho morreu, a parte daquele filho vai para os filhos dele. E quem é casado pela lei nova, gente, já tem mais de 40 anos, tá? Tem quase 50, mas a gente ainda chama lei nova, que é a comunhão parcial de bens. Essas pessoas são, além de meieiras, elas são herdeiras. Então, o cônjuge tem metade, a sua meação, e a outra parte é dividida, uma parte para ele, uma parte para os filhos ou netos. Então, a parte do cônjuge, a meação, você não paga imposto. Não paga imposto, você paga imposto só da parte da pessoa que morreu.
né? Então, o imposto, na verdade, ele incide sobre 50% do patrimônio e não sobre o patrimônio inteiro, se a pessoa era casada. E companheiro? Companheiro também. Companheiro também tem direito à meação no que foi adquirido na constância ali e é herdeiro de tudo, da parte dela, na totalidade que sobra, entendeu? Então, isso você tem que conversar com o advogado, levar o caso ao advogado. O ideal é que todo mundo faça com o advogado só, mas nem sempre conseguimos isso. Muitas vezes os irmãos não se falam, a viúva não fala com o filho de um outro casamento, então entram vários advogados e aí você tem uma questão que quem vai decidir como vai ser dividido o patrimônio, porque tem que ser sempre por partes iguais, entre os herdeiros do mesmo grau, é o partidor judicial homologado pelo juiz. Então, assim, você vai resolver a questão, mas com a ajuda do judiciário. Então, são essas questões que muitas vezes entram em contato aqui no escritório e que eu estou colocando porque para facilitar um pouco, né? E o testamento vital nisso aí? O testamento vital não tem nada a ver com isso, como eu já falei em outro vídeo, que está aqui no card. Se vocês quiserem, vocês vão ter tem um vídeo falando só sobre testamento vital. Testamento vital não é um testamento do seu patrimônio, é um testamento da sua vida. Você vai dizer o que você aceita em caso de você não estar podendo optar, se você não estiver falando, você estiver com algum grau de demência, como que você quer ser tratado. Por exemplo, você pode dizer que se você sofreu um acidente grave e você não quer ser, por exemplo, entubada, que você não quer ficar ligada em aparelhos. Então, isso aí é o testamento vital. Se vocês quiserem saber mais, vocês procurem aqui que nós temos um vídeo só sobre testamento vital, onde eu falo também da ortotanásia, que eu falo da distanásia, da eutanásia. Ali eu dou uma explicação melhor. E se mesmo assim surgir alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que eu num próximo vídeo eu digo para vocês essa questão. Agora, o testamento vital é sempre feito com um médico e um advogado. A gente redige o que é lícito, né? Porque tem a questão assim, você pode querer que te apliquem uma injeção letal. Isso é ilícito pela nossa legislação. Isso seria eutanásia. Então, a gente vai orientar dentro da legalidade médica e dentro da legalidade jurídica o que você pode fazer para colocar no seu testamento vital, dizendo o que você aceita ou não aceita de tratamento em caso de você não estar podendo optar. Você está em coma, você está acidentado. Então, existe testamento vital, só usa o nome testamento, mas não é um testamento. Existe sim um outro tipo de testamento, que pouco se fala, hoje em dia é muito pouco comum, chamado codicilo. Codicilo é um testamento que você faz dos seus bens móveis. Você pode deixar uma joia, um aparelho celular, um móvel da sua casa, uma roupa que você gosta, mais ou menos até 10% do seu patrimônio em coisas móveis, você pode deixar para um amigo, para um parente. Então você deixa a sua aliança de casado, seu anel de formatura. Então você pode fazer isso, se chama codicilo. O codicilo é um tipo de testamento, mas que não entra bens imóveis, entram só bens móveis, normalmente objetos de uso pessoal. É o que é deixado no codicilo. Você pode fazer também um codicilo. Você pode achar interessante deixar, você pode gostar de joias, você pode ter uns anéis, uns brincos e deixar os anéis para sua neta, os seus brincos para sua outra neta, e isso aí não entrar no seu testamento e nem entrar no seu inventário. Você vai deixar no codicilo. Então é isso, gente. Qualquer outra dúvida, vocês podem entrar comigo aqui embaixo. Eu respondo sempre no WhatsApp, respondo sempre no site, aqui mesmo no canal. O que estão me mandando dúvida, eu estou respondendo. E eu espero ter sido assim útil a vocês e até o próximo vídeo.